O deputado federal Cabo Júnior Amaral, deputado, também se movimentou aí contra o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que foi quem se colocou aí mais fortemente contra a decisão do ministro Nunes Marques. Deputado está conosco aqui. Obrigado pela presença. Antes de tudo, deputado, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão acompanhando os Pingos nos Is. Ana, Zé Maria, Fiuza. É uma satisfação poder participar com vocês nesse momento. E realmente, a gente se mobilizou nesse final de semana, acompanhou esse descalabro, essas declarações, alguns preferem chamar de infelizes, né? Eu chamo de muito bem pensadas, do ditador Alexandre Calil. Mas o que o senhor fez exatamente, deputado, contra o Calil? Foi uma ação na justiça? Explica pra gente. Ô, Vitor, eu me mobilizei logo nos primeiros minutos posterior à declaração arbitrária do Calil. A gente impetrou um mandado de segurança preventivo, porque ali ainda não tinha concretizado um crime de responsabilidade, por exemplo, o crime de desobediência, mas ele já estava se manifestando que não cumpriria a decisão do alto escalão do judiciário, do ministro do STF. Acho que não gastou, né, algumas horas e, de repente, o próprio ministro já se mobilizou também, botou a Polícia Federal de prontidão, e o Calil, né, que não come fezes, apesar de parecer louco em alguns momentos, ele recuou. Ficou muito feio para ele, né, porque se colocou ali numa posição de todo poderoso e precisou recuar como um menininho carente. E não executou ações no domingo. Eu estava bem ansioso para que ele executasse, fiquei de prontidão acompanhando, fiz contato com diversos líderes religiosos, mas na prática das informações que a gente alcançou, não houve nenhuma notificação. Então acabou que ele não avançou nessas medidas, mas provavelmente ele foi orientado por alguém que entende muito mais de Constituição e das consequências desse seu arrobo autoritário do que ele. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Deputado, boa noite. O que o senhor achou da decisão do ministro Gilmar Mendes contrastando a decisão do ministro Cássio Marques? Ô, Fiuza, você sabe muito mais do que eu, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes, ele não dá decisão, ele não profere decisão judicial. O ministro Gilmar Mendes profere decisões políticas, estritamente políticas, como a Ana também disse, até os termos que ele usa são termos do mainstream político da esquerda. Das pessoas que estão chamando o Bolsonaro de genocida, que politizam o vírus. E eu não vejo essa mesma disposição dele em promover a verdadeira justiça, mas a gente vê para tornar Lula inelegível, nas suas declarações até emocionadas para defender advogado de um réu, e para mim o maior criminoso da história desse país. O ministro Gilmar Mendes é uma vergonha para o judiciário brasileiro, e eu duvido que você encontre meia dúzia de juízes para poder falar o contrário, para defender o contrário. E aí a gente sempre tem que voltar ao assunto. E qual que é a possibilidade da gente mudar esse cenário? É o Senado. Então, aguardemos, a gente continua aguardando, né? Parece uma espera eterna de que senadores terão peito para poder pautar o impeachment de pessoas como Gilmar Mendes, porque assim como ele, outros, né, na Suprema Corte precisam se enfrentar esse processo, e aqui já não estou nem querendo fazer condenação não, mas pelo menos ser pautado, como também do ministro Alexandre de Moraes. Mas enfim, julgamento político é o que mais se vê nessa corte, mas aí em especial eu destaco o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Para você que chega agora, estamos recebendo o deputado federal Cabo Júnior Amaral. A próxima pergunta agora é de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Salve, deputado. É um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. Isso aí provocou uma confusão no Supremo. Hoje, o ministro Marco Aurélio, em entrevista aqui na PAN, chamou o Nunes Marques de o novato, né? Se referindo exatamente à decisão dele. E o Luiz Fux, como ele foi também instado a decidir, marcou para quarta-feira uma decisão do plenário do Supremo para falar sobre essa liberdade. Mas o que eu estou vendo, e a Ana leu um trecho da Constituição, a Constituição garante também a vida, garante a liberdade, o culto religioso, garante a saúde, garante a educação, né? E aí, durante essa pandemia, a gente viu que isso tudo pode ser relativizado, né?
Em que ponto, deputado, o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal está manipulando ali esses dados da Constituição para relativizar tanto os direitos que são os direitos constitucionais que nós achávamos que tínhamos? Ô Zé, prazer falar contigo, mineiro de Medina. Para mim, Zé, a referência é o presidente Bolsonaro. Que o presidente Bolsonaro se posiciona a favor, o STF e o restante do sistema cegamente se posiciona contra. E vice-versa. Eu duvido, Zé, se o presidente Bolsonaro tivesse feito lá no início da pandemia a defesa do tratamento precoce, inclusive mencionado medicamentos, o nome de medicamentos, se haveríamos toda essa batalha contra o tratamento precoce. E isso se estende a diversas outras ações decorrentes da pandemia, decorrentes dos assuntos que estão no noticiário político. É impressionante como que o presidente Bolsonaro sim serve de referência para posicionamentos contrários de todo o restante do sistema, e o STF está inserido no sistema, não só está inserido no sistema, como alguns de seus integrantes lideram o sistema. Então não vejo nenhuma outra conclusão para esse tipo de posicionamento, para esse tipo de comportamento. O ministro Marco Aurélio às vezes tem alguns lances, né, de lucidez, mas volta a se equiparar, fazendo declarações infelizes, chamando o seu par de novato. Será que ele vai ficar feliz se chamarem ele de um velhinho da corte, o aposentado, o marimbondo sem ferrão, porque está prestes a se aposentar? Então, quando é o inverso, Zé, se polemiza tudo, né? Fazem tempestade em copo d'água. Porém, não tem essas mesmas preocupações na hora de falar de pessoas que se posicionam a favor da população, que quase sempre está em consonância com os posicionamentos do presidente Bolsonaro. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Deputado, lembrando aí também que o próprio procurador-geral, né, foi favorável à decisão do Nunes Marques, né, exatamente com base na liberdade de crença, né, protegida aí na nossa Constituição. Isso tudo que a gente está vendo, infelizmente, traz uma insegurança jurídica muito grande, mas também uma insegurança social. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor que a gente sempre faz para todo parlamentar que vem aqui. Parece que a única maneira da gente sair dessa esfera de insegurança jurídica é exatamente com o impeachment de um dos ministros ali da Suprema Corte que adoram vilipendiar aí a nossa Constituição. Como é que está esse assunto sobre algum processo de impeachment? Nós tivemos aí quase 3 milhões de assinaturas puxadas aí no manifesto pelo Caio Coppola, entregue ao Senado pelo senador Cajuru. Como estão essas conversas de bastidores em relação à realidade disso ir para o plenário e esse impeachment realmente acontecer? Ou pelo menos a votação dele? Ana, você tem razão. E o povo brasileiro mantém essa esperança. Você não arruma 3 milhões de assinatura em meia dúzia de dias por um motivo qualquer, não. Mas cabe ao senador Rodrigo Pacheco fazer história se ele quiser. Parece algo de outro mundo, né? Não era para ser. Mas ele, se quiser, pode reescrever a credibilidade do parlamento, sobretudo do Congresso Nacional, né? E aí digo, estendendo muito além dos políticos, ele pode dar uma nova esperança para os brasileiros se pautar esse impeachment. Vontade popular não falta, razões jurídicas para tal não falta mesmo um pouquinho de coragem, um pouquinho de independência e menos curvatura, né, do Congresso Nacional para o STF, para a gente poder, quem sabe, em breve ver esse processo de impeachment pautado. Muito bem, esse é o deputado federal Cabo Júnior Amaral, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui. Uma boa noite, ótimo começo de semana. Até uma próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que acompanharam aí. Contem com a gente. Obrigado.